Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 213 do mangá Kanojo Karishimasu. Eu tava muito ansioso para poder estar fazendo esses reviews com vocês, até porque eu leio o capítulo no momento que eu estou fazendo reviews. Eu leio e acabo narrando o que está acontecendo para vocês. Então, praticamente nós lemos juntos o capítulo do mangá Kanojo Karishimasu. Então, eu tava muito ansioso mesmo, porque eu quero muito saber como vai ser essa conversa entre o Kazuya e entre a Mizuhara. Mas antes de eu continuar aqui com esse vídeo, galera, ó, já deixando seu like, se inscreva no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias, vou estar deixando na descrição do vídeo, site, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! Esse capítulo já começa com a vovó Nagomi olhando para o seu celular, a Mami-chan também olhando para o celular dela, e vemos também o Kuro e a Ruka na piscina. Em outras palavras, o mangá está chegando no seu clímax, é isso que o autor está tentando mostrar pra gente. Na página seguinte nós vemos o Kazuya falando com a Mizuhara, né, que precisa falar com ela. O Kazuya acaba falando para Mizuhara que primeiramente ele precisa se desculpar e que mesmo dizendo isso não vai fazer a Mizuhara perdoar ele, e ele acaba perguntando se por favor ele pode falar um momento com ela. Nesse exato momento a Mizuhara acaba gritando, né, mandando o Kazuya esperar, e o Kazuya fica sem entender aquela reação da Mizuhara. A Mizuhara acaba pedindo pro Kazuya parar e pergunta a ele se ele está tentando dizer isso. Nesse exato momento o Kazuya fica muito corado, porque ele acha que a Mizuhara sabe que ele quer se confessar pra ela, e nós vemos que a Mizuhara também fica muito corada. O Kazuya, muito nervoso e com muito medo ao mesmo tempo, acaba perguntando pra ela o que ela quer dizer com isso. A Mizuhara, com uma cara coradinha, mas bastante determinada, acaba dizendo, né, que é isso, que é aquilo, e o Kazuya fica mais vermelho ainda e acaba falando consigo mesmo que está tudo acabado. O Kazuya fica se questionando, né, dizendo para si mesmo que a Mizuhara sabe como ele se sente, e fica se perguntando o que é essa pergunta, e que tudo isso significa que isso provavelmente é um não. A Mizuhara então acaba pegando seu celular. O Kazuya continua se questionando o que está acontecendo e por que a Mizuhara está prestando tanta atenção no telefone. Ele começa a falar consigo mesmo que ele não pode se confessar desse jeito para Mizuhara, e que ele está no fio da navalha, e que ele não pode seguir em frente e nem pode voltar, e que isso parece um inferno. Nós vemos que a Mizuhara fica em silêncio, né, e acaba baixando a sua cabeça e acaba dizendo que ela estava para sair. A Mizuhara então caminha para poder ir embora, e nesse exato momento o Kazuya acaba segurando na mão dela, e a Mizuhara fica sem entender dessa reação do Kazuya. O Kazuya, todo vermelho e suando, vira para Mizuhara aos berros e diz que essa conversa ainda não acabou assim, e isso é meio que um choque ali para Mizuhara, porque é como se a Mizuhara soubesse o que o Kazuya quer falar com ela, e ela só estaria adiando esse momento. O Kazuya começa a soar mais ainda, e nós vemos que ele está muito nervoso, e ele começa a gaguejar, né, tentando falar com a Mizuhara, dizendo eu, e nesse exato momento o telefone da Mizuhara acaba tocando, uma mensagem então acaba chegando para ela, e nós podemos notar uma mensagem bastante suspeita, né, no celular da Mizuhara, onde dizia: desculpe, já está aqui. Nós não podemos ver, né, quem é que mandou essa mensagem para a Mizuhara, mas podemos ver pelo rosto da Mizuhara que isso deixou ela bastante afetada, né? Ela então acaba pedindo desculpa para o Kazuya, e o Kazuya fica sem entender o que é que aconteceu. A Mizuhara então acaba puxando o seu braço, se soltando da mão do Kazuya, e acaba saindo correndo, e o Kazuya fica sem entender que reação é essa. O Kazuya então vê a Mizuhara se distanciando aos poucos dele, e ele fica sem entender aquela situação, como se ele tivesse sido rejeitado, como se ele tivesse perdido a mulher que ele ama. E o capítulo termina assim, com o Kazuya sendo rejeitado. Pelo menos é isso que tá na cabeça dele, é 100% de certeza que é isso que o Kazuya tá pensando, que ele literalmente foi rejeitado, porque a Mizuhara deu a entender que ela sabia que o Kazuya queria se confessar pra ela, né, queria falar com ela, queria se confessar pra ela, e naquele momento que ela virou as costas pra ele, é como se ela tivesse rejeitado ele. E eu tenho certeza que isso vai abalar bastante o emocional do nosso menino Kazuya, eu tenho certeza, mas certeza disso, que nos próximos capítulos ele só vai ficar com isso na cabeça: a Mizuhara me rejeitou, a Mizuhara me rejeitou. E provavelmente ele pode até tentar buscar um consolo na Ruka. Talvez, não é certeza. Porque do jeito que as coisas aconteceram nesse capítulo, provavelmente o Kazuya vai ficar bastante abalado emocionalmente. Mas agora, quem mandou aquela mensagem pra Mizuhara? Será que foi a Mami-chan?
Será que é algum outro parente da Mizuhara? Mas uma coisa é certa, essa mensagem foi muito, mas muito suspeita. Mas vamos ter que esperar até semana que vem pra gente poder ver o que rolou. Vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, apoie o canal deixando o like, se inscrevendo, porque vocês vão estar ajudando pra caramba. Já é? Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui!